Boa noite. Atenção! Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Café com você, aqui pela Mix Regional, a sua rádio informação e prestação de serviço. E hoje estou muito feliz aqui porque nós vamos falar de um dia importante. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo. Conscientização do autismo na realidade, né? E se falar de autismo, talvez seja uma coisa um pouco estranha para alguns de vocês que estão em casa nos acompanhando agora, mas o autismo parece ser um transtorno bem mais comum do que a gente possa imaginar. Um estudo divulgado em 2014 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, nos Estados Unidos, mostrou que ele afeta 1 em cada 50 crianças. E o autismo faz parte de um grupo de desordens do cérebro chamado de transtorno invasivo do desenvolvimento, o TID. Com vários níveis dentro do espectro do autista, a doença vai desde sérios comprometimentos até casos com diversas habilidades mentais. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que no mundo existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo. Aqui no Brasil, pelo menos 2 milhões, afetando mais os meninos que as meninas. E essa estimativa dá uma ideia, né, de como existem casos e sem diagnóstico, né? Especialmente aqui no Brasil. E apesar da frequência, ainda há pouca informação sobre o transtorno, o que cerca o assunto de mitos, né, que muitas vezes prejudicam não apenas o diagnóstico, como também o tratamento, o convívio com os autistas, não é? E para piorar, até os especialistas divergem em muitos pontos, né? E aí as abordagens são diferentes para cada paciente, porque cada caso é um caso, porque cada pessoa é um universo, realmente, né? Enquanto alguns autistas vivem com relativa independência, existem outros que precisam de cuidados especiais permanentemente. E hoje, como dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, portanto, nós convidamos a doutora Luciana Leal Machado, que vem de São Paulo, para falarmos sobre o assunto. Ela que trabalha com nutrição funcional para o tratamento integral do autismo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela presença, obrigada por ter vindo de tão longe para estar aqui conosco, viu? Obrigada, Hilda. É um prazer estar, né, podendo contribuir, né, principalmente nesse dia. É verdade, nesse dia mesmo. E, aliás, ela não está de azul, mas ela está de calça azul clarinha, viu? Viu? Azul e verde. Foi uma viagem assim com alguns transtornos, né, que tem realmente nesses dias de véspera de feriado, muita gente viajando e tudo mais, né? Mas a gente tem muito... Eu fico assim bastante... me sinto privilegiada de recebê-la, porque eu a conheci num evento que nós tivemos aqui, né? Nossa, gente, eu vou ter que desligar esse celular aqui, porque não é possível. Nós tivemos um evento aqui na Lival, antiga Lival, onde conhecemos você, e teve a outra menina também que trabalha com nutrição também? Não, ela já é outro... Na verdade, ela trabalha com representação de produtos para nutrição funcional, né? Sim, eu achei muito... Como é que ela chama? Michele. A Michele é muito legal, viu? E eu quero até que você mande um abraço para ela. Eu vou desligar aqui o celular, porque senão a gente não vai poder conversar. E hoje, normalmente nós fazemos um noticiário com algumas reportagens e tudo mais, mas pela importância do assunto e também pelo dia, não é? Então eu falei, vamos aproveitar, não é? E eu queria começar perguntando, doutora, o que é nutrição funcional para esse caso aqui, né?
Ele é um tratamento que serve especificamente para os autistas ou ele serve para qualquer pessoa? Não, né? A nutrição funcional é um segmento da nutrição, né? É uma especialização onde tem uma conduta mais integrativa, né? Então, ela avalia o paciente individualmente e trata a causa que geram os sintomas e não os sintomas nem as consequências. Então, por exemplo, um exemplo serve para todo mundo. O paciente vai no nutricionista para emagrecer, que é o caso mais comum, né? Então, a gente vai tratar, e daí ele vem com diversos sintomas, diversos sinais, e ele quer emagrecer. Mas, na verdade, a obesidade é uma consequência, é um sintoma de vários desequilíbrios no organismo. Então, na verdade, a gente vai tratar os desequilíbrios que geram os sintomas e a obesidade. E a consequência vai ser o emagrecimento. Então, na verdade, a nutrição funcional tem essa abordagem mais integrativa mesmo, né? Tem a ver com alguma coisa... antigamente se falava muito em algumas alternativas de tratamento, como a antroposofia, como a própria medicina ortomolecular e tudo mais, doutora? Sim, hoje tem a medicina quântica, você tem diversas áreas, né, que tratam o ser de uma forma integral, né, porque, na verdade, o que acontece? Não é só quando você vai na causa que gera os desequilíbrios, você tem que levar em consideração que o indivíduo ali, né, o seu paciente, ele não é só físico, né, ele tem o físico, é o que eu falo sempre, né, você tem o físico. O físico, 50% é nutrição, alimentação, 25% exercício, 25% sono. Isso é o equilíbrio. Como é que é? Sono. Sono adequado e reparador, né? E aí você tem esse tripé, né? Atividade física, sono e nutrição. Aí você tem, em volta, você tem o quê? As emoções. Então é a parte mental, né? Como é que você vai lidar com essas emoções, o estresse, né? Como é que você lida com os problemas do dia a dia? Depressão, o que é a depressão? Então, são todas as emoções. Então, você tem que lidar com isso. E a parte externa, que é a parte que a gente fala espiritual, se ele tem fé, se não tem, a parte energética mesmo. É a energia, é verdade. Né? A energia, que daí, por exemplo, quem trata a nutrição consegue ir até a segunda camada. Por quê? Porque muitas vezes as emoções causam os problemas físicos ou os problemas físicos, nutricionais, causam também. Então, uma coisa leva a outra, é um ciclo vicioso. E a parte energética, né? Alguns terapeutas conseguem atingir, como, por exemplo, a acupuntura, a medicina quântica, né? Consegue trabalhar mais com essa parte também. Bom, aí eu fiquei lendo, eu me interessei bastante pelo caso, porque nós temos uma pessoa na família, não é? Um autista na família. E é engraçado que a gente tem algumas coisas. Eu tenho um filho que é hemofílico, que foi estrábico, teve que fazer a cirurgia por causa da hemofilia, que a gente nem sabia que ele tinha. Aos 7 anos, foi um tratamento grande com um especialista nessa área de hematólogo, né? Hematologista. Isso. Então foi assim, foram algumas descobertas, a gente vai descobrindo algumas coisas, né? Hoje ele tem, por conta disso, a hepatite C, né? Quer dizer, o vírus da hepatite C, não a doença. Graças a Deus, não. Então, e aí, por conta disso, a gente acaba estudando muita coisa. E aí eu ouvi falar, por exemplo, de alimentação. E por isso que eu quis trazê-la, para que nós esclarecêssemos para muitas mães que estão em casa e que muitas vezes não conhecem os sintomas, não sabem como isso ocorre. Quando que você começa a perceber que a tua criança, que ela não está respondendo, né, a estímulos, não está falando corretamente, quer dizer, você começa a fazer comparações com crianças da mesma idade e percebe que ela não está se desenvolvendo da mesma maneira. E aí você precisa procurar. O que me preocupa, sabe o que é, doutora, é o seguinte: nós temos no Brasil, como falei agora há pouco aqui nessa informação, que é uma estatística, nós temos por volta de 2 milhões, talvez um pouco menos, um pouco mais, de autistas no país. E isso significa dizer que nem todos esses 2 milhões estão sendo tratados ou foram diagnosticados. Quer dizer, isso é extremamente preocupante, porque eu acho que a saúde pública nem está preparada para isso ainda, não é? Não está. Inclusive, em 30 anos, houve um aumento de mil vezes, né, de incidência, né, de crianças autistas, né? Aumentou? Aumentou nos últimos 30 anos. Então, a gente tem que avaliar. Realmente, porque a gente ainda é uma obscuridade, que nem você falou, né?
o diagnóstico, o que causa realmente. Mas a gente tem que avaliar, será que é uma causa genética só? Se o fator genético, ele está, sim, né? Mas se aumentou tanto nos últimos 30 anos, né? Então, alguma coisa tem, além da parte... Então, são os fatores ambientais que estão interferindo. Então, você tem o fator genético, mas está acontecendo, né? Esse distúrbio por algum problema de fator externo, né? Então, nós temos na verdade, alguns estudos, né, indicam, por exemplo, que o maior perigo para a prevalência, para a incidência de autismo e hiperatividade, que hoje tem muitas crianças hiperativas com déficit de atenção, né? Seriam as intoxicações por metais pesados, metais tóxicos mesmo. Que utilizados na agricultura. Principalmente, né? E também eu acho que os alimentos geneticamente modificados. Né? É tudo, né? A agricultura, porque os pesticidas, eu até li uma matéria recente dos pesticidas, né? Que o uso dos pesticidas não só como agrotóxicos, né, mas o próprio veneno que se usa, por exemplo, nas plantações, a nossa terra é contaminada, as águas são contaminadas, né? Então são os pesticidas, tem também nos agrotóxicos, e mais chumbo e mercúrio, que são os principais metais que levam a causa, né? Quando a mãe, principalmente no início da gestação, que tem o fechamento do tubo neural da criança, quando tem exposição a esses metais tóxicos, né, que a placenta não consegue criar uma barreira, né, é que pode levar a todas, né, autismo, pode levar a hiperatividade. Hoje temos também muitas crianças hiperativas, muitas crianças. Sim. E sendo diagnosticadas e muitas vezes medicadas, né, sem precisar, sendo que você consegue com uma medicina integrativa toda, consegue melhorar a qualidade de vida e, né? Eu até queria deixar aqui para os nossos ouvintes o seguinte: você me passou uma matéria muito legal que é lá da Salutes na UTV, né? Que o João Carlos Baldan entrevistou o doutor Naif Tadeu, né? Isso. E eles falaram sobre patologias que são tratadas separadamente, como, por exemplo, eu anotei porque senão eu ia esquecer: osteoporose, osteopenia, cálculos renais, calcificação de artérias e tecidos moles e tal, que estão todos ligados a uma única origem, que é exatamente o metabolismo do cálcio. Sim. Né? Porque às vezes, daí ele falou do leite, aí falou-se do glúten, aí falou dos homens que, por causa da testosterona que já não estão sendo geradas, as mulheres não geram mais estrogênio, porque tem causas, né? E que são todas fatores externos que acabam prejudicando mesmo, quer dizer, interferindo e prejudicando mesmo. O metabolismo. E criando patologias, às vezes. Sim, e muitas vezes o metabolismo do cálcio é um problema sério hoje, porque as pessoas não tomam mais sol, né? E quando tomam, né, usam muito protetor solar. E ele falou solar. Do sol ao meio-dia, gente. Eu queria você... O sol, o melhor sol. Até existe, assim, dizer qual é o melhor sol. O melhor sol é aquele que você não vê a sombra, que é o sol do meio-dia. Do meio-dia. Então tem essa... E também não é para ficar uma hora, gente. Não é assim, é aquela coisa. Você está trabalhando, você vai no restaurante, caminha 20 minutos no sol. Com os braços expostos. E sem fator de proteção. Não precisa muito, 20 minutos todos os dias. Eu já ouvi isso, viu, doutora? Não é a primeira pessoa que eu ouço, hoje em dia a gente tem muita deficiência de vitamina D3, então a gente acaba tendo que suplementar. Inclusive, a deficiência de vitamina D3 não leva só a problemas de osteoporose, né? Mas leva também a problemas com incidência de câncer, né? Também. Então, e tem outros minerais, por exemplo, magnésio é um mineral importantíssimo no organismo, a gente tem muita deficiência, então você precisa de cálcio, magnésio, vitamina D3, vitamina K2 para o cálcio entrar no osso. Você precisa de colágeno. Então, não é só o cálcio. E antigamente se suplementava muito cálcio, né? E o cálcio sozinho, mesmo que você consome na alimentação, se você não tiver esses outros nutrientes, ele vai se calcificar em tecidos moles no organismo. Cálculos renais, em artérias, né? Até no ouvido, dando zumbido.
Então você começa a gerar vários processos. Ou seja, de doutora, sintetizando, nós somos o reflexo daquilo que comemos. Sim, porque o alimento ele tem, a natureza, ela é muito, né, maravilhosa. Eu sempre falo, Deus deixou tudo certinho pra gente. Tudo certinho, a gente que complicou. A gente complicou, foi lá e começou a mexer. Complicou tudo. Né, modificar, botar a mão, quer dizer. E a gente sabe que na agricultura mais natural, a gente tem uma plantação com algumas espécies do lado, que são exatamente o que os bichinhos procuram para se alimentar. Então, eles não precisam subir na árvore lá para comer as frutas, nem nada, porque eles têm, na rasteira, eles têm lá alimento para, né? Inclusive, se você morar numa casa, por exemplo, num lugar mais de 3 anos, né? E nascer alguma planta naquele lugar, normalmente é o que você precisa, alguém da casa precisa. E ó, tá nascendo. Então, uma erva, alguma coisa, fazer um chá. É verdade. Olha que bacana. Isso lá em casa nasce muita quebra-pedra e ninguém planta, viu? Então, se nasce é porque as pessoas... Alguém precisa da quebra-pedra. Sou eu. Então, com certeza. Às vezes sem cálculo renal, Eu tomo muita água hoje, né? Mas até o fator da água hoje, o pH da água também é preocupante, não é? Tem que ser uma água alcalina, procurar uma água que tenha pH 8, pelo menos. Pelo menos aqui a nossa água, que é distribuída, tem 7,2. Já é um pH bom. Bom, para uma água, né? Para uma água que é distribuída, né? Pela. Aqui nós temos a Odebrecht, que tem um trabalho, eu acho que fantástico, inclusive em tratamento. Eles se preocupam realmente com essa condição. Mas nós vemos, por exemplo, águas que são vendidas, e eu tenho falado muito isso aqui, vou mais uma vez enfatizar. Cuidado com as águas que vocês compram, observa lá o pH da água. É preferível, às vezes, você pegar a água da torneira aqui da cidade de Limeira e colocar no seu pote de barro, porque diz que aquele pote de barro, ele não se encontra... Não, até tem, mas não é tão normal, tão comum assim. Mas o pote de barro, ele trata, né, a água e você... Quer dizer, a gente precisaria, na realidade, resgatar alguns valores antigos, né, que foram se perdendo, né, com tanta novidade, né? Na verdade, a alimentação ela tem que ser o mais natural possível. O que acontece hoje em dia, né? Antigamente, a gente plantava em casa, né? É tudo orgânico. Você comia a galinha caipira, o porco ali, usava gordura... Não, e a gente usava banha. Sim, usava banha e gordura de coco. Hoje a gordura de coco está na alta, de né? Novo, né? De novo, porque realmente o que no Nordeste eles comiam. Eles comiam coco direto. A mamãe fazia doce com gordura de coco, com gordura de coco, uma delícia. Então. Aí foi pro óleo refinado. O óleo refinado é o pior veneno que existe, né? Aliás, falando em óleo, assim, deixa eu só te perguntar, que óleo é bom? Porque daí a gente aproveita, né? Senão eu perco esse gancho aqui. O óleo bom. O azeite de oliva, né? Os azeites extra virgens, mas o de oliva, ele tem que estar presente todos os dias. Só que o azeite de oliva, ele não pode ser aquecido acima de 180 graus. Então, é só para refogados rápidos, finalizar pratos, para temperar uma salada. O óleo de coco é uma gordura que já aguenta alta temperatura e ele é excelente, né? A imunidade. Ele tem 2 ácidos, né, graxos, que tem no leite materno. Né? Então ele aumenta a imunidade. Com facilidade? Sim, hoje encontra em qualquer lugar o óleo de coco. E o óleo de coco basta um pouquinho, assim, só mesmo para dar aquela, né, na panela, aquela besuntadinha na panela, para você fazer um grelhado, uma coisa, você pode utilizar o óleo de coco, a gordura do coco, e fica uma delícia. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalinho, tá? Aí, na volta, eu já quero falar especificamente, então, sobre a nutrição do autista, legal? Obrigada pelas dicas por enquanto, viu? E eu volto já, então. Ideias práticas. Lavar o carro com uma mangueira gasta até 560 litros de água em 30 minutos. Quando precisar lavar o carro, use um balde. Para reduzir o consumo, basta lavar o carro somente uma vez por mês. E não esqueça, com balde. Perdeu a dica? Acesse o Facebook do Café com Você. Acesse a página do Café com Você no Facebook e clique em curtir. Veja as fotos dos convidados, assista às entrevistas e ainda participe das promoções e sorteios. Aqui, você fica sabendo de todas as novidades. Café com Você, 24 horas no Facebook.
Mas, doutora, eu falava então, antes de nós começarmos aqui, aliás, antes do intervalo, eu queria falar sobre isso mesmo. Quer dizer, o autista realmente tem alergia a algumas coisas? Alguns alimentos precisam realmente ser tirados do cardápio, né, da dieta? Sim. Na verdade, não só para autista, né? Todos deveriam evitar esses alimentos. Mas existem alguns alimentos que eles pioram o estado do autista, né? Então, por exemplo, agitação, né? Então, esses alimentos, eles são o glúten, né? São as proteínas, a gente chama de alimentos alergênicos, né? Que causam alergia, né? E, normalmente, isso é um tipo de alergia que gera um processo inflamatório no organismo, né? De todos, então? De todos. Então, por exemplo, ninguém deve consumir excessivamente o glúten, nem a proteína do leite excessivamente. Quando você fala proteína do leite, não é o leite especificamente, mas o que? Queijos, todos os derivados tudo? de leite, tudo que tem a proteína. Porque a caseína do leite, né, a gente não consegue digerir direito. Então, é uma proteína que difícil de digestão, que a gente não tem enzimas para digerir, né? A proteína do glúten é uma proteína de difícil digestão. Nosso glúten é geneticamente modificado já há muitos anos. Então, ele tem maior quantidade, maior teor de glúten, né, no nosso trigo. A gente mudou muito o nosso perfil alimentar também nos últimos anos. Então, antigamente se comia pouco glúten, pouco leite, né? E era mais comida de verdade, né? Que a gente fala, mais frutas, mais verduras, mais comida mesmo, né? Não trocava com refeições por lanches. E não existia... Nem existiam os fast foods nem também, existiam né? os fast foods. Então, o que acontece? Essas proteínas mal digeridas, junto com uma deficiência nutricional já, e uso de medicamentos, eles geram uma deficiência na permeabilidade do intestino. Então, a gente tem um intestino, tem a célula do intestino, né, que ela tem que ser permeável. É como se criasse pequenos furinhos, pequenos buracos, né, nessa permeabilidade. Então, tudo passa por ali. Então, essas proteínas mal digeridas, até os metais tóxicos, as toxinas, aditivos alimentares, tudo que não é digerido. Então, o que não é digerido? E vai ficando ali paradinho? Não, vai entrar na corrente sanguínea. Entendi. Ele entra na corrente sanguínea e causa processos de alergia. Por quê? O nosso organismo não entende que aquilo não pode estar na corrente sanguínea. Por quê? Porque a proteína não pode estar na corrente sanguínea. Eu tenho que ter a menor partícula dela, que é o aminoácido que vai ser absorvido, né? Ou o açúcar que vai ser absorvido, né? A glicose que a gente fala. Então, ele não entende aquilo como um ser estranho. Então, o nosso sistema imunológico vai lá e ataca aquilo. Então, cria um processo inflamatório. E as doenças autoimunes podem partir daí também? Do glúten, doenças autoimunes. Porque, na verdade, ele vai... o cérebro também é um órgão de choque, por isso que começa a criar problemas de... distúrbios de comportamento, né? E por isso que autistas melhoram, né, a qualidade de vida sem consumir essas proteínas, né? Isso também é para crianças hiperativas, né? Inclusive gera problemas depressivos, né? Todos os problemas de comportamento, né? Tá, e o que seria então uma alimentação equilibrada e recomendável para um autista? Bom, em princípio, né, gente, é descobrir que o filho é autista, né? Dá mais nos meninos, viu, gente? Não tanto nas meninas, né? Agora, dá mais nos será? meninos. Eu já li algumas teorias de que o problema da toxicidade dá alterações no órgão reprodutor masculino. Eu já li várias teorias, né? Mas não se sabe ainda por que a incidência é maior em meninos, realmente. Então, a alimentação seria retirada dessas proteínas alergênicas. Soja também é uma proteína alergênica. Soja, então nem pensar naqueles componentes. Quer dizer, se tira o leite, mas dá leite de soja, nem pensar. Leite de vegetais mesmo. Pode se fazer em casa, caso a pessoa não queira gastar. É muito fácil fazer um leite de castanha, encontra a receita em qualquer leite. Leite de castanhas, de amêndoas. Leite de alpiste, eu ia gostar disso. Leite de alpiste. Entra na internet que você acha, inclusive na minha página tem várias receitas. Passa o da sua página, já que o pessoal em casa anotar. Lu Machado, Nutrição Funcional Integrativa. Machado, tudo junto? Nutrição, é a página do Facebook, né?
Ah, na tua página do Facebook. Facebook. Ah, mas então eu já tenho a sua página, não tem? Tem. Lá tem Acho que receitas de leite, eu acho, é mesmo, de amêndoas. Puxa, bacana isso, viu? Gostei, eu adoro amêndoas. E vende Aliás, eu adoro industrializado, castanhas, né? e- Vende industrializado. Normalmente a gente comercializado aqui são leites de origem italiana, que é de agricultura orgânica, sem aditivos químicos, sem açúcar, né? Porque o açúcar é outra coisa que deve ser Aliás, os retirada. pozinhos, né? É brancos, pós brancos, né? Aí vai ter farinha de trigo, o sal e o açúcar. Né? São os pozinhos brancos. Os pozinhos brancos, Então, o trigo ele pode ser... O glúten ele pode ser substituído por fazer pão caseiro sem glúten. Existe uma mistura de farinhas que você usa farinha de arroz integral, fécula de batata e você usa polvilho azedo. Então você consegue fazer uma mistura de farinhas. Compra esse pronto, mas você faz em casa sem Eu conservantes. acho que dá para fazer em casa, e Dá. até gostoso. E pão, você põe não, sementes, não, põe... E outra coisa, você tem hoje panelas que fazem isso, né? Você Tem, coloca tudo lá tem dentro, a panela que faz bate o pão. e Tem. assa aí. Você põe sai ovos, pronto. tem que ver se também a criança não vai ter sensibilidade ao Ao? ao ovo. Toda avaliação ela deve ser individualizada. Sim. Mas de um modo geral, a priori, seriam essas proteínas, o açúcar, porque ele gera níveis de ansiedade, né? Todos os aditivos alimentares, então industrializados com aditivos, com corantes. Nada que seja de latinha, Nada que tenha tá. aditivo Tudo artificial, natural. corante artificial, nada disso. Tá? E aqueles pacotinhos que você encontra nos supermercados, que aí tem lá milho, a ervilha, que são naturais, que você tem que abrir e já usar, porque eles vêm congelados e tal. Aquilo ainda dá para usar? Dá Não, para né? usar. O de latinha só que não Na é latinha legal, não, porque o de latinha, além de ser uma conserva, né, tem o alumínio, né? E o alumínio, ele é um Aliás, metal alumínio, pesado. você falou isso, não deve se cozinhar para autista com panelas de alumínio. Não. Aliás, para ninguém, eu acho Pra que deve, ninguém, né? pra ninguém. Intoxicação de Mas alumínio agora- é muito comum, né? Mas existe panela de pressão de inox, por exemplo? Existe, de Existe? inox, de cerâmica. Pode, de cerâmica? Cerâmica pode. Eu não achei nada, entendeu? Eu estou procurando, meu Deus, porque assim, a partir do momento que você começa a observar todos esses detalhes, a gente começa a usar pra gente mesmo, né? Então, eu acho fantástico isso. A inox, inclusive uma panela de Teflon. Teflon, a gente usa muito, mas deve-se evitar até grelhar proteínas no Teflon, porque a reação do... Proteínas que você fala é a carne, que é muito comum a gente fazer, Fazer. né? Porque hoje em dia o Teflon ele tem que ter alguns cuidados. Ele já tem uma legislação que tem que ser o Teflon bom. Você vê que é aquele Teflon bom mesmo, né? Não vai sair resíduo no alimento. Se começar a descascar o Teflon, esquece Pode a panela, jogar fora. pode jogar. É mesmo. Porque E já daí saiu ela vai a ficar toxina. só com alumínio daí. E sai só aquela você tirar- toxina do Teflon que ela é Sim, mas aí você pode extremamente tirar tóxica. todo o Teflon daí e deixar só alumínio. Mas no o caso. alumínio, no caso, já não Não é é recomendado. Mas existe panelas de inox, de cerâmica, até panela de ferro, que você pode cozinhar Panela de o ferro feijão. é maravilhoso, feijão. mas tem que ser na pressão, porque é difícil, né? Você não tem que deixar de molho um dia antes e cozinhar, gasta muito gás. E aqui tudo tem que ser um equilíbrio, né? Claro, você vai cozinhar o feijão, vai cozinhar na panela de pressão. Normalmente a panela de pressão de inox é caríssima, né? Então, normalmente vai usar, claro, a de alumínio, né? Mas é basicamente isso. E existe algumas sensibilidades a algumas frutas vermelhas, tem salicilatos. Por exemplo? As vermelhas são mais morango, uva, essas frutas vermelhas, né? E normalmente crianças que têm autismo, hiperatividade, elas têm mais sensibilidade a esses salicilatos, né? Eles são meio E esses alergênicos. sucos de uva, então? Então, o suco de uva integral, ele tem muita concentração. Mas ele é tem muito outros que concentrado. não são Então, às vezes não que não seja bom, né? Ele é um alimento extremamente funcional. Mas dar com frequência para as crianças Sim, não autistas, tá. elas podem realmente ter mais agitação, hiperatividade, né? Alteração de humor, né? Pode gerar isso, inclusive, para crianças hiperativas. Você lembra de uma novela que nós tivemos na Globo, Amor à Vida? E aí tinha uma personagem que era a Linda, era interpretada pela atriz Bruna Lismeyer.
que ela era uma menina linda, né? E ela, assim, a família tratava ela com... Ai, ela era um bibelô, se encostasse ia derreter. E aí ela se apaixona, quer dizer, primeiro o rapaz se apaixonou por ela. E aí ele começa a se impor na vida dela, devagarinho, devagarinho, até que eles casam, né? Parece que no final da novela eles casam. Mas aquilo é natural mesmo, quer dizer, você começar a tratar a tua criança, o teu autista com muito mimo, com muito cuidado, porque vocês têm que tratar naturalmente. Sim, então. naturalmente, né? Porque não é um deficiente que não vai entender o que você está falando. Não, imagina, fazendo, né? entende tudo. Né? Ele só tem que o quê? Você tem que tratá-lo, inclusive, em escolas inclusivas, né? Inclusivas, eu ia falar isso para você. Né? Hoje em dia, as escolas se dizem inclusivas, mas nem todas são, né? Então, isso é muito importante. Mesmo que a criança ela não acompanhe igual as outras, né? Ela tem que ser tratada igual, porque isso vai ajudar ela, né? Até se superar, né? Hoje existe uma superação muito grande, né? Você consegue, né? É uma criança só que ela tem, mas é como uma criança que tem um déficit de atenção, né? Sim. Ele precisa, né? É que existem, não são todas as crianças no mesmo grau, existe diferença. Existem graus diferentes, isso que é importante. Isso, Por isso que eu falo, tem que ser tratado com a individualidade de cada um. Por isso que eu falo, todos esses alimentos, o glúten, as proteínas realmente devem ser tiradas, devem. Os aditivos e conservantes devem. Mas as proteínas baseadas do leite. E da soja, tá? Se você percebe que a tua criança sempre tomou leite e nunca teve problema, sei lá, ela não ingere muito leite, mas eu, por exemplo, tomo leite até hoje. De manhã com café, eu adoro café com leite. Isso sempre tomei. Se falar pra mim tirar o leite de manhã é meio complicado, viu? Porque eu gosto muito de leite. Eu fui criada com leite, né? Mas leite bom. E daí quando você pasteuriza, o doutor Naif estava falando isso, né? Quer dizer, você perde muitas... Você não está bebendo leite, né? Só a proteína mesmo. Na realidade, o que a gente teria mesmo é que se a gente tivesse aí uma fazenda próxima, ou sei lá, que você fosse tirar o leite da vaca e ferver o leite, e eu lembro que a mamãe falava, tem que ferver até vir em cima o leite, aí ele tá bom para o consumo, né? Então, eu não sei, leite eu acho uma coisa maravilhosa, eu acho... O glúten eu fico bem sem, o leite que talvez não, entendeu? Para mim é um pouco difícil. Mas todas essas informações que a gente recebe, doutora, realmente eu acho que é fundamental, porque se você puder abrir mão, não é, e ter uma alimentação mais natural, mais orgânica, não é claro que você vai começar a sentir diferença, né? Você vai sentir diferença na pele, né? Nos cabelos, né? No sono, no humor, em tudo, né? Em tudo. Porque o que acontece? Normalmente a pessoa tem alguns sinais, alguns sintomas que ela não sabe que a causa pode ser uma deficiência alimentar ou algo que ela está ingerindo, né? Tem toda a parte emocional, mas também tem isso, né? Então a pessoa tem problemas, eu tenho dores no corpo sempre, problemas de articulação, eu tenho, assim, são sinais, eu não durmo direito, né? Então, tem alguns sinais que você vai analisando na consulta e você vê realmente que tem a ver com o padrão alimentar dela, né? E é um padrão alimentar que vem de anos, né? Cada vez piorando mais. Então, isso começa a prejudicar. É como eu falo, como se você tivesse um copinho que você fosse enchendo até uma hora que ele transborda e você precisa realmente fazer uma mudança total nos seus hábitos. Né? Isso é como uma pessoa fica doente, a mesma coisa, né? Aí ela passa a ter uma dieta diferenciada e às vezes é bastante chocante, talvez seja mais interessante você começar a inserir algumas coisas aos poucos e tirando outras também dessa forma, né? Mas isso não se descobre só numa consulta, né, doutora? Você tem que ter alguns exames também, não é? Sim, exames, mas assim, pelos sinais e sintomas eu descubro na consulta e eu tenho um exame que eu faço agora, mas é mais recente, que é de biorressonância magnética quântica. Então eu faço o diagnóstico com ele. Ressonância magnética quântica. Ou seja, você entra dentro de um aparelho e... Não, ele é portátil isso. É portátil? Você só segura com a mão, então ele vai fazer uma leitura do campo magnético da sua célula, né? Então, por exemplo, ele faz um escaneamento do seu corpo. Você tem mais de 30 trilhões de células no corpo. Então, cada célula no núcleo tem um átomo com elétrons que giram e ela emite uma frequência. É essa frequência que ele faz a leitura, então, de cada célula. Então, ele vai dizer como está o estado de saúde da sua célula. Em todas, emite quase 40 relatórios. E é o estado de saúde da sua célula naquele momento.
Então você consegue prevenir, porque nem sempre, quando você vê ali, você tem um coeficiente de que pode acontecer uma determinada doença. Foi o que a Angelina Jolie fez, por acaso, ou não? Não. Ela fez, foi genético, né? Foi um mapeamento genético. Não sei aquilo exatamente. lá foi meio loucura, né? Nossa, ela tirou o pior é que uma as pessoa, mamas. É uma pessoa que é referência, né? Isso Muita que é um mulher problema. vai querer começar a tirar. É o que eu falei, útero, né? É o que eu, não, mas ela tirou o útero, né? Não, eu digo as pessoas que vão, sim. Né, sabendo disso. Não, mas porque você tem uma predisposição genética. É o que eu falo, não é muito mais fácil você mudar hábitos alimentares, hábitos de vida, hábitos de comportamento, né, hábitos espirituais. Se você mudar a sua vida para evitar que esse gene ele se realmente prevaleça, né? Então é muito mais fácil do que você tirar tudo. Ela vai começar se a pessoa não mudar, é que nem fala, se a pessoa não mudar, tirou outro, vai ter o problema em outro lugar. Né? A tua célula está se multiplicando o tempo todo. Bom, aí em casa ficou todo mundo maravilhado, eu estou também, já quero passar por essa biorressonância magnética quântica. Já estou querendo saber, porque lógico, né? Eu quero viver muito tempo, eu tenho muita coisa para fazer ainda, apesar da minha idade, mas eu tenho muito, me considero assim uma missionária da vida, né? Na vida, e eu tenho muita coisa para fazer ainda, viagens e tudo mais. E aí fica todo mundo assim pensando em casa. E aí, faço o que agora? Você não é uma médica da nossa cidade, quer dizer, deixar todo mundo maluco aqui, né? Aí, se você quiser consultar, você tem alguma ideia de fazer uma temporada na cidade, na região, algo assim? Não, até uma coisa para se pensar, né? Mas nem que seja uma vez ao mês, né? Não é? Seria interessante, né? Porque você não ia querer saber? Lógico, eu também. Não é? Um monte de grilo ele tá. Eu também, quer dizer, nossa, sabe? Bom, de qualquer maneira, neste momento você está em São Paulo. Você, onde fica o seu consultório em São Paulo? Fica na Rua Loefgrin, próximo ao metrô Santa Cruz. Santa Cruz, é Vila Mariana lá, né? E Loefgrin, que número? Ai, agora o número esqueceu? Esqueceu. Não tem problema. Esqueceu. Você tem na sua página? Tem na minha página. Bom, então mas é bem ao lado do metrô Santa Cruz mesmo. É o primeiro prédio, quem sai do metrô Santa Cruz na Loefgrin, é o primeiro prédio à direita. Tá, deixa eu ver aqui, quer ver? Ó, Lu Machado. Ó, é que você já é minha amiga. Ali, ó. Daí... 1304. Ah, você viu aqui? Vi. Tem que voltar lá. 1304. Não tá aqui. Peraí, doutora, deixa eu voltar aqui. 1304, conjunto 111. Então, tá vendo? É fácil assim, gente. Lu Machado. Pronto, eu não vou fechar agora. Tá Vila Mariana, tá certo? Então é na Loefgrin 1304, conjunto 111. Não é? Você atende quantas vezes na semana? Eu atendo 2 vezes na semana lá, né? Eu atendo também num estúdio no personal mais próximo de casa. Né? E uma vez eu moro depois do aeroporto. Ah, tá. E eu atendo uma vez por mês em Porto Alegre. Estou indo segunda-feira. Então se ela atende em Porto Alegre, quem sabe a gente passo consegue a semana ela vir atendendo. Aqui uma vez por mês aqui, né? Bom, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Lu Machado, vocês entrem lá no facebook.com/Nutrilu Machado. Nutrilu Machado. Ou entra na minha página, né? Hilda Costa TV, vocês já sabem, e procurem, que ela é minha amiga no Facebook. Não é? Eu quero agradecer demais. Eu tinha muitas perguntas, queria só te perguntar o seguinte: se a gente conseguiria fazer uma entrevista mensal, você se tornar a nossa consultora mensal, sim, quem sabe? Com certeza. Tudo bem? Tudo bem. Porque nós temos tantas coisas para falar, sim, né, doutora? Isso não Quando pode... a gente fala de saúde, é muito bom, né? Pouco tempo sempre. Eu sempre falo, eu estive aqui segunda-feira com o doutor, foi segunda ou foi terça? Terça-feira, né, com o doutor Sérgio Coelho, e o papo é tão bom, menina, que a gente, 1 hora é pouco pra gente, como com você também. Eu ficaria aqui mais 1 hora conversando. Queria deixar, se você puder fazer aí, dar o endereço lá do João Carlos Baldan, para que as pessoas pudessem assistir essa matéria que eu falei aí sobre o metabolismo do cálcio.
não sim, é? Sim. É na AltV, né? É, na AltV, mas ele tem um canal dele do YouTube, é só colocar João Carlos Baldan João Carlos Baldan, é com N no N final. no final, Tá. né? E ele tem uma página no Facebook também, que é João Carlos Baldan, Acupuntura e Alquimia. Ele é acupunturista e alquimista? É, alquimista, porque a pessoa acha que é bruxo, né? Mas não é, não. Não é bruxo. Na verdade, é que ele trabalha com florais quânticos, florais de Joel Leixo, que é alquímicos, né, que fala. E hoje se fala muito na ciência quântica, né, gente? A gente tem que respeitar isso, viu? E sem agredir nenhuma religião, eu sou cristã, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que nós precisamos abrir mais o leque, porque eu lembro que até na Bíblia diz isso, que no final dos tempos Deus estaria se revelando muito mais a nós. Não é? E eu acho que tudo isso que vem acontecendo são revelações divinas mesmo, para que a gente entenda quem somos nós, do que nós fomos feitos, o que Deus deixou para a gente, quer dizer, para a gente realmente se conscientizar do nosso papel e da nossa importância aqui nessa terra, não é? Sim, com certeza. Tá bom, querida? Obrigada. Muito obrigada. Prazer, foi bom, viu? prazer. Bom mesmo. Muito obrigada a todos. Gente, um beijo grande para vocês, uma feliz Páscoa. Amanhã nós não vamos ter programa, amanhã é uma programação especial. Eu espero que aquilo que eu li ontem, não é, que tenha realmente impactado o coração de vocês, que foi o sofrimento de Jesus, né, que morreu por nós. Então, que isso seja o espírito principal dessa Páscoa. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no lar de cada um de vocês e que Deus abençoe grandemente a cada um. E na segunda-feira nós estamos de volta, porque todos os dias às 20 horas aqui na Mix, o meu café é com você. Um beijo e até lá, então. Tchau.